Olá, neste vídeo vamos ver como se pode ler tabelas de dados simples no QGIS, tipicamente tabelas com extensão CSV ou TXT, e como é que se pode cruzar essas tabelas com tabelas de dados geográficos. Portanto, vamos pegar aqui nos dados que nós tínhamos e queria chamar a atenção para uma coisa. Enquanto que a tabela de dados geográficos, por exemplo, este conjunto de dados dos concelhos, pode simplesmente ser arrastado para o QGIS e ser lido dessa maneira. E se formos ver aqui a tabela de atributos deste conjunto de dados, vemos que os dados parecem ter sido bem lidos. Aliás, podemos também, aqui nas propriedades, abrir as propriedades e ver aqui nos fields, portanto os atributos, e ver que temos atributos são do tipo string, não é? Sequências de caracteres, e atributos são do tipo numérico, como seria de esperar. Agora, se nós quisermos ler a tabela de dados simples, está referida no exercício, que é esta tabela VAC-C, não é? Uma tabela do INE sobre o valor acrescentado, e se eu fizer a mesma coisa, ela é lida, mas não vai ser, neste caso, bem lida porque, enfim, porque isto pode acontecer, a tabela pode não estar, pode haver alguma confusão na leitura dos dados. Portanto, vamos ver aqui nas propriedades, e estão a ver que agora nos fields, todos os atributos da tabela foram lidos como sequências de caracteres, como strings, quando na verdade a maior parte desses atributos deveriam ser numéricos. Também podem ver isso na tabela de atributos e estão a ver que isto aqui seria o valor em milhões de euros, o valor acrescentado para o concelho, que este número está encostado à esquerda. Quando está encostado à esquerda, isso significa que o QGIS está a interpretar esse valor como uma sequência de caracteres. E não como um número. Portanto, não vou ser capaz de construir legendas com variáveis contínuas, não sou capaz de fazer cálculos numéricos com estes valores, porque eles não foram lidos como valores numéricos. Portanto, o que é que temos que fazer? A melhor maneira, mais simples, será então, vou aqui remover esta layer, não é, que foi mal lida, e vamos então lê-la da maneira correta, usando aqui este menu Layer, Add Layer. Este menu Layer, Add Layer, pode ser usado também para ler dados do tipo vetorial ou dados do tipo imagem, raster, mas o que nos interessa aqui é esta opção Add Limited Text Layer. E portanto vamos fazer isto. E vamos agora escolher aqui os nossos dados, não é? Estão aqui numa pasta local, são muitas pastas. Clicar aqui e está aqui esta que acaba em CSV. Vou fazer o Open. Então, a ver quando foi lido, isto depende da instalação, não é? Os resultados podem variar. Mas estão a ver que ele não leu bem isto. Estava à espera de ter uma coluna para cada atributo. Eu estou a ver que os valores são separados pontos e vírgulas. Portanto, eu vou ter que indicar aqui no File Format que o separador das colunas é ponto e vírgula. Ponto e vírgula em inglês é semicolon, e portanto escolhemos ponto e vírgula. Agora vemos que os dados foram bem lidos. Aqui o facto da cortiça não aparecer é só porque estes primeiros conselhos não há valor para esta variável. Apesar dos dados estarem aqui encostados à esquerda, isso não quer dizer que eles não estejam a ser bem lidos. Pronto. Para adicionar, fazemos aqui o add. Cuidado se por acaso o add não estiver aqui disponível, possivelmente é porque aqui na Geometry Definition ele tem outra opção. Por exemplo, está à espera que algumas dessas colunas sejam coordenadas dos pontos. Como não é o caso, só tenho que escolher aqui no Geometry e então abrir a tabela. Portanto, depois de fazer o add, já podemos fechar aqui esta interface. Temos aqui a tabela agora lida usando o menu Layer e vamos aqui ver nas propriedades que agora sim o conselho continua a ser lido, o nome do conselho como texto, como é normal, mas as outras variáveis já são lidas como valores numéricos, como se pretendia.
O que se pode então agora fazer é, dado que os conselhos, vamos aqui olhar para a tabela de atributos, tem aqui a indicação do conselho de duas formas diferentes, o valor, o nome do conselho e o código do conselho, este código com 4 dígitos, em que os dois primeiros dígitos correspondem ao número do distrito e os dois últimos e os dígitos 3 e 4 ao código do conselho dentro do distrito. Portanto, temos esta informação que indica qual é que é o conselho. Na tabela VAC-C, vou aqui abrir também, e vamos tentar ver as duas, uma ao pé da outra, se eu conseguir. Portanto, aqui vemos que temos também o código do conselho, não é? Aqui chama-se código, aqui chama-se DTCC, mas tem o mesmo valor. Se pusermos aqui por ordem crescente, e aqui também veem que de facto há uma correspondência entre os dois, e tem também o nome do conselho, mas cuidado, o nome do conselho não está escrito exatamente da mesma maneira, há aqui diferenças, a Águeda tem acento, aqui não tem, a Albergaria Velha, aqui é só Albergaria, etc. Portanto, seria muito difícil e haveria muitas falhas se se cruzasse esta tabela com esta tabela usando o nome do conselho. O que se deve fazer é cruzar as tabelas usando esta chave, portanto o código do conselho que aparece nas duas tabelas. Bom, nesta tabela chama-se o código a chave primária e nesta outra tabela este código será o que se chama a chave estrangeira. Como é que se faz então o cruzamento das tabelas no QGIS? Faz-se começando sempre na tabela de dados geográficos. Aqui em propriedades, escolher joins, portanto um cruzamento de tabelas chama-se join, e vamos então acrescentar aqui o join. O que é que nós vamos ter que fazer neste cruzamento? Vamos ter que escolher qual é a tabela com a qual eu quero cruzar os conselhos 2016, que é a tabela VAC. Qual é que é o atributo nessa tabela VAC-C que eu vou utilizar para fazer o cruzamento, que é o código. E qual é que é o atributo na tabela conselhos 216 que corresponde ao código. E, portanto, neste caso vai ser o DTCC. E vou fazer OK e aplicar. Portanto, nesta altura temos o join feito, não é? Vem aqui uma linha, podem ver aqui os detalhes do join, não é? A tabela com que foi feito o cruzamento e os atributos de uma e de outra tabela que tomam os mesmos valores, portanto, eles chamam as chaves para o cruzamento destas tabelas. Vou fazer então OK. Aparentemente não aconteceu nada, mas se eu olhar para a tabela de atributos do conselhos, vejo agora que apareceram novas colunas nesta tabela. Portanto, isto são colunas que vieram da tabela do VAC-C e que foram trazidas através deste cruzamento tabelas para aqui. Vocês podem ver que isto funciona. Porquê? Porque o que temos aqui é o nome do conselho que estava na tabela com 2016. Isto é o nome do conselho que veio, aliás, reparem que a GIS põe aqui VAC-C _ conselho, ou seja, é a variável, o atributo conselho que vai da tabela VAC-C. E estão a ver que os valores indicam que são o mesmo conselho, mesmo que não estejam sempre escritos da mesma maneira. Mas nós usamos foi o DTCC, e esse é exatamente o DTCC e o código da outra tabela, esses sim tomam valores sempre iguais e, portanto, são uma boa forma de cruzar as tabelas. Portanto, eu nesta altura tenho aqui a tabela estendida, não é? Expandida aqui dos conselhos, e eu vou ser, por exemplo, capaz de representar, por exemplo, o valor acrescentado associado a cada conselho, que está aqui como esta variável numérica. Eu vou poder utilizar essa variável, por exemplo, para fazer um mapa dos conselhos agrupado em classes de valor acrescentado. É muito simples, a variável está cá, é só aqui com o Symbology,
bastaria clicar no quadrado à frente de conc 2016, mas vou aqui por esta via. Vou dizer que vou utilizar uma variável contínua, portanto, tipo graduated. Vou escolher agora a variável que está disponível, por exemplo, sendo aqui o VAC euros, aqui uma gama de cores qualquer, e vou aqui deixar o QGIS escolher por omissão as classes e aplicar. E portanto, eu agora estou a representar os valores acrescentados para o Conselho, em milhões de euros, nesta legenda, e posso ver aqui como é que é essa distribuição sobre Portugal continental.